Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito misterioso, antigo e provavelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma figura bastante carimbada aqui no nosso canal, e apesar de ser um tema já bastante discutido também em outros canais ao longo dos anos, ainda assim ele conserva um grande mistério e eu confesso que pelo menos para mim é um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre uma das rainhas mais polêmicas de todos os tempos. Na verdade, vamos falar bastante também a respeito do suposto espírito dela, que ainda vaga pelos locais aonde ela frequentava quando ela era viva. Nós vamos falar sobre Ana Bolena e Bleakley Hall. Bleakley Hall, para muitos historiadores, é o local onde ela teria nascido, isso em 1501 até mais ou menos 1505, porque a data do nascimento dela ainda é um pouco incerta. E é justamente desse lugar que nós vamos falar, e não é somente o fantasma dela que costuma ser visto nesse palácio não, tem outros também que, segundo testemunhas, ainda vagam por esse local. Peço que, se vocês gostarem aqui do vídeo, gente, por favor, deixem o seu like, confiram se ainda estão inscritos, se ainda não são, coloquem a sua inscrição, porque isso nos ajuda muito. Se puderem também, divulguem o nosso vídeo através das suas redes sociais, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Peço também que vocês nos sigam pelo @Mistérios do Tempo Oficial lá no Facebook, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E também, se vocês puderem, se tornem membros aqui do Mistérios, porque com isso vocês vão conseguir algumas vantagens e também nos ajudam ainda mais. Agora, chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Obrigado! Bleakley Hall é um palácio da Inglaterra situado na vila de Bleakley, ao norte de Island, no Norfolk, na Inglaterra. Esse palácio, gente, faz parte do National Trust for Places of Historic. Isso, na verdade, é um Instituto Nacional de Locais de Interesse Histórico ou de Beleza Natural, e ele está aos cuidados dessa instituição desde 1940. Eu peço de novo para vocês que tenham aí um pouquinho de paciência com a minha voz. No vídeo passado já não estava muito boa, porque eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe, de uma amidalite muito braba. Então não reparem a minha voz nesse vídeo, por favor. Bleakley Hall, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, para muitos historiadores, ele é o local de nascimento da Ana Bolena e também dos seus irmãos. Mary Bolena, que era a mais velha, né, aqui no Brasil conhecida como Maria Bolena, e também o seu irmão do meio, que era o George Bolena, que inclusive foi também condenado à morte junto com a Ana. A gente já vai chegar nessa parte do vídeo. Então, para muitas pessoas, médiums e sensitivos, esse local, por ter sido o lugar onde Ana Bolena nasceu, também é um dos locais onde ela visita justamente no aniversário de sua morte, que foi no dia 19 de maio. Mas não é somente ela que é vista lá, porque antes da família Bolena morar em Bleakley Hall, esse local passou por N, né, proprietários, mas o primeiro dele foi um cavaleiro considerado muito cruel, chamado John Fastolf. Sir John Fastolf, ele era muito famoso na época em que ele lutava em grandes batalhas, era considerado, sim, por alguns escritos que foram achados. Muitos dos seus empregados consideravam ele um homem extremamente cruel. É claro que foi uma pessoa que já viveu há muitos séculos atrás, não dá pra gente garantir, porque ele poderia não ser amado por alguns, mas poderia sim ser amado por outras pessoas. Mas a maioria dos relatos falam que esse homem tinha uma crueldade muito grande, que ele era extremamente apegado a esse local, e talvez seja um dos motivos pelos quais, né, o espírito dele ainda não conseguiu se desapegar desse bem material que era tão importante para ele. Ele ganhou muito dinheiro na Guerra dos 100 Anos e o brasão desse homem ainda está em exposição no Bleakley Hall.
o Palácio de Blickling tornou-se propriedade da família Bolena e a casa de Sir Thomas Bolena e sua esposa Elizabeth Howard no período de 1499 a 1505. Isso, gente, bem depois da morte do Sir John. Na verdade, a casa que era da família Bolena, ela fica na fundação de Blickling Hall. Por quê? Porque esse palácio ele foi praticamente todo reconstruído em cima de antigas ruínas da casa dos Bolena. Mas mesmo assim, gente, ali também tinha ruínas da época do Sir John. Depois a família Bolena também fez algumas modificações nessa casa para depois o palácio atual então ser realmente refeito, tá? Sua arquitetura, ele data ali do período de 1600, então muita coisa está bem diferente da época em que Ana Bolena morou ali. Ela teria morado pouquíssimo tempo, praticamente ela só nasceu e depois ela teria ido para o castelo de Hever, que também é um local considerado bastante assombrado pelo espírito dela. Nós temos um vídeo desse castelo, tá? Não falamos muito da parte sobrenatural dele, mas mencionamos também o fato da Ana Bolena ter passado boa parte da sua infância, e esse vídeo está num outro canal que nós temos aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Então, para quem gosta de assuntos envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, nós pedimos que vocês também conheçam esse trabalho e, por favor, também se inscrevam, que vocês ajudam bastante a gente. Independente de Blickling Hall hoje ser muito diferente da época em que era a casa dos Bolena, esse local ele foi construído em cima de muitas memórias, e tá aí talvez um motivo onde muita gente, né, na verdade, muitas pessoas que visitam Blickling Hall, porque ele é aberto para visitação, você paga uma taxa X, que eu não sei quanto é que é, parece que não é muito barato, porque você paga em euro, mas enfim, para quem tem condições, é um local que vale muito a pena conhecer, porque tem bastante objetos ali dentro também que pertenceram a Ana Bolena. Enfim, gente, depois que a família Bolena saiu de lá, esse local ele pertenceu a muitos proprietários, a condes, a viscondes, e enfim, até que chegou então o período da Segunda Guerra Mundial, onde essa casa foi requisitada e serviu como refeitório dos oficiais da RAF Alton. A casa e toda a propriedade foram então passadas para o National Trust, que hoje é a entidade que cuida, né, que conserva todo esse patrimônio histórico. Um detalhe, esse palácio ele foi desapropriado após a guerra e foi alugado a inquilinos até o ano de 1960. Foi finalmente então aberta ao público em 1962 e renomeada como Blickling Hall Gardens and Park. E até hoje, então, como eu falei, ele é aberto para a visitação também. Então, assim, gente, eu resumi bastante a história, tá? Realmente a parte histórica desse local tem muito mais, tá, para ser contado, mas hoje nós vamos focar na parte sobrenatural de tudo isso. Então, assim, gente, fazendo um breve resumo a respeito da morte de Ana Bolena, nós temos outros vídeos aqui no canal que falam bastante sobre a história dela. Também sobre a história de Henrique VIII e as outras esposas que ele teve. Nós temos aqui Os Mistérios de Hampton Court, que está intitulado como Ana e o Rei. Temos também um vídeo chamado A Torre de Londres. Então, nesses vídeos vocês também conhecem um pouco sobre a história dessa rainha que marcou o tempo, e até hoje muitos estudiosos caem em cima de documentos a respeito da vida dela, porque ela é um grande mistério. Para muitos ela foi considerada uma prostituta, para outros era considerada uma bruxa, e também há aqueles que acreditam que ela deveria ter sido santificada pelas injustiças que ela sofreu. Então ela é uma rainha, né, 3 em 1, bastante polêmica mesmo, e como eu falei para vocês, confesso que tenho bastante curiosidade na história de Ana Bolena. Então, assim, a Ana Bolena, ela foi a segunda esposa do rei Henrique VIII, ele era casado com a rainha Catarina de Aragão, que não conseguiu dar para ele filho homem que ele tanto queria, e ele já estava mantendo um romance com a Ana Bolena. Muitas pessoas também culpam, né, bastante os historiadores culpam bastante também o pai da Ana Bolena, o Sir Thomas, tá, que ele influenciou bastante também esse romance da filha dele com o rei Henrique VIII, isso porque ele era considerado um homem bastante ambicioso. Sobrou até mesmo para Maria Bolena, que era a filha mais velha, porque dizem que ela também teve um caso com o rei Henrique VIII, que inclusive um filho homem, né, chamado de bastardo, também teria nascido desse relacionamento, e o rei nunca assumiu essa criança. A Maria era considerada uma mulher muito mais simples, tá? Ela não teve uma educação tão requintada quanto a irmã dela. Por quê?
Muito também acredita-se que porque ela quis assim, ela era uma pessoa mais voltada para os serviços da casa, era uma mulher muito recatada. E a Ana Bolena, desde pequena, já era considerada uma menina bastante audaciosa, ela não tinha papas na língua, dizem que era uma pessoa que tinha bastante poder também de manipulação, ela conseguia convencer bastante as pessoas com as suas palavras, era muito carismática, também comunicativa, e isso tudo também já fez os olhos do pai dela brilhar para que ela pudesse sim, de repente, ter uma chance na corte de Londres, né? Então ele já almejava uma coisa muito mais ambiciosa para a filha dele. E há alguns historiadores que batem na tecla, mas isso, gente, não é confirmado. Eu vou deixar aqui para vocês porque eu encontrei em algumas fontes inglesas que falam que historiadores ainda vão conseguir provar que inclusive a Elizabeth Howard, que era a esposa do Thomas Bolena, né, no caso a mãe da Ana Bolena, que nem ela teria escapado aos olhos de Henrique VIII e que o marido dela, por ganância, também teria aberto, digamos assim, uma brecha bem grande para que a esposa dele também tivesse tido um romance com o rei. Enfim, a Ana Bolena conseguiu se casar com Henrique VIII porque a Igreja Católica ela foi banida do reinado desse monarca, que é considerado até hoje um dos reis mais brutais nas suas decisões, porque assim, para condenar pessoas à morte era um tapa, ele não media muito, né? Ele não calculava muito o prejuízo emocional que isso poderia causar, inclusive nos próprios filhos, porque Ana Bolena também não teve um final nada bom nas mãos dele, tendo uma menina com ele de apenas 3 anos de idade, que depois se tornou a rainha da Inglaterra, conhecida como a Rainha Virgem, que é a Rainha Elizabeth I. Então, a Ana Bolena conseguiu se casar com o rei Henrique VIII porque ele fundou a igreja anglicana, né, aboliu o catolicismo do reinado dele, conseguiu se divorciar da Catarina de Aragão e então conseguiu se casar com a Ana, que para muitas pessoas daquela época que apoiavam a rainha Catarina de Aragão, não consideravam ela uma rainha legítima, mas ela foi, ela se tornou sim rainha da Inglaterra. A Ana Bolena, ela foi condenada, tá, à morte junto com o Jorge Bolena, que era o irmão dela, porque nesse período ela já não tinha conseguido também dar o filho homem que o rei Henrique VIII queria. Então ela teve a rainha Elizabeth I, que era uma menina. Depois ela teve também um aborto espontâneo, que era sim de um menino, já estava numa idade gestacional um pouco mais avançada, mas o casamento dela já não estava muito bem com o rei Henrique VIII. Então aquele filho era praticamente a última cartada que ela tinha e ela não conseguia mais ter intimidades com o marido dela, porque nesse período ele já estava tendo um romance com uma das damas de companhia da Ana Bolena, que era a Jane Seymour. Não vou me aprofundar muito na história da Jane Seymour, porque senão esse vídeo vai perder um pouco o foco, que é a parte sobrenatural da Ana Bolena. Mas só para vocês entenderem, então, ela acabou, segundo a história conta, tá? Algumas pessoas teriam escutado, mas isso, para muitos pesquisadores, foi pura mentira, que algumas pessoas já queriam a queda da Ana Bolena, já fazia muito tempo, porque ela tinha grande influência com o rei Henrique VIII. Então, o que eles falaram? Foi inventado, supostamente, que ela teria feito uma proposta para o irmão dela, tá? Dizendo que ela precisava ter um filho e, para isso, os dois precisariam passar uma noite juntos. Só que isso chegou até os ouvidos do rei, que também já queria arrumar uma forma de se livrar daquela esposa que não tinha dado o filho homem que ele queria. Então, aí para a condenação dela foi um tapa, porque ela já não era bem vista pelos súditos do rei, por aqueles puxa-sacos que não gostavam da intromissão dela. Ela foi condenada, então, à decapitação no dia 19 de maio de 1536, tá, gente? Foi contratado um espadachim e ela foi decapitada por espada. O irmão dela, Jorge Bolena, teve esse destino um dia antes também, só que no caso a execução dele foi por machado. E dizem que o Thomas Bolena não fez absolutamente nada para defender os seus filhos, e esse seria um grande peso que ele carregou até o dia de sua morte, porque o casamento dele foi abalado severamente. As pessoas também da nobreza já não queriam mais saber dele, foi visto realmente como um pai que usou os filhos para conseguir o poder e que no momento em que ele talvez poderia ter argumentado algo, ele simplesmente se calou, e esse é um dos motivos por alguns médios acreditarem que o espírito dele também ainda assombra Bleakling Hall e outros locais onde o espírito da Ana Bolena também é visto. Como o dia 19 de maio de 1536 foi a data da execução da Ana Bolena,
muitas pessoas, tá, testemunhas que afirmam, garantem que vem o espírito dela exatamente no dia 19 de maio de todos os anos. Isso teria já acontecido já no primeiro aniversário de morte dela. Na verdade, a figura fantasmagórica da Ana Bolena já teria sido vista na mesma noite em que ela foi decapitada. Um dos locais onde ela costuma ser muito vista, então, é Bleakling Hall, que foi um local de grande importância para ela por ter sido o seu berço de nascimento e onde ela também teria passado, né, uma pequena parte da sua infância, porque depois ela foi para o castelo de Ever. Então, pessoas que trabalham no palácio de Bleakling Hall garantem que realmente no dia 19 de maio de cada ano, coisas muito estranhas acontecem por lá e muitos dizem sim que vem uma mulher com um vestido de veludo da época medieval e que ela é muito parecida, não totalmente igual à mulher do quadro, mas até aí tudo bem, porque a gente sabe que as pinturas naquela época também não retratavam exatamente, muitas vezes, como a pessoa realmente era, mas dizem que sim, que ela é uma mulher com a pele bastante clara, com os cabelos escuros, compridos, tá? Usando aquele adereço que a Ana Bolena gostava muito de usar, e que ela costuma ser vista principalmente com um vestido verde, que dizem que é a cor que ela mais gostava, e que essa mulher costuma aparecer sim nos corredores de Bleakling Hall justamente no dia 19 de maio. Essa figura da Ana Bolena, ela também é associada a uma mulher acinzentada que costuma aparecer na mesa de jantar, tá? Não só no dia 19 de maio, onde ela é mais vista, mas dizem que em outras datas também comemorativas, como o aniversário dela, aniversário da filha dela, que era Elizabeth I, porque assim ela não teve a chance nem de se despedir da filha, né? Foi uma coisa muito triste porque a filha dela tinha apenas 3 anos de idade, ela já sabia que o destino dessa menina não seria muito fácil, porque era filha de Ana Bolena e o rei Henrique VIII também colocou na cabeça dele que essa menina não era filha dele, tá? Que ela poderia ser filha de uma outra pessoa, até mesmo do irmão da Ana Bolena, mas quem a conheceu em vida dizem que ela era a cara do pai, ela tinha a mesma tonalidade do cabelo dele, ela era muito ruiva e ele também era. Ela também tinha os traços da mãe, é claro, mas dizem que ela tinha, assim, muito do temperamento também do Henrique VIII. Tanto é que depois ela acabou governando a Inglaterra por 44 anos. Uma outra situação também que diz bastante respeito a Ana Bolena é uma história que para mim é bastante fantasiosa também. Só que, como eu falei para vocês, eu acredito no sobrenatural, então eu não duvido de nada, gente. Como são muitas pessoas que já falaram isso e essa história persiste há séculos, eu vou deixar aqui para vocês. Pessoas que visitam Bleakling Hall dizem que no dia 19 de maio realmente assim, é uma chuva de turistas, porque é a época do ano em que mais aparece pesquisadores, médiums, sensitivos. Há pessoas lá que desmaiam, há pessoas lá que ficam muito ruim mesmo, porque dizem que viram sim essa figura passar. Mas quem aponta mais essa situação são pessoas que trabalham lá. Dizem que na noite do dia 19 de maio, uma carruagem translúcida, tá, aparece na frente do palácio, que uma mulher sem a cabeça desce dessa carruagem, na verdade ela estaria segurando a cabeça dela, e que o cocheiro dessa carruagem também estaria na mesma situação. Dizem que essa mulher entra dentro do salão, passa por todos os cômodos de Bleakling Hall, fica lá durante um tempo e depois esse cocheiro que sai disparadamente, ele retorna para buscar ela. E esse cocheiro é nada mais, nada menos do que Thomas Bolena, o pai da Ana Bolena. Outra figura também que é vista nesse dia seria o George Bolena, que era o irmão da Ana, que teve esse final tão trágico. Muitas pessoas descrevem ele na mesma situação, que ele está muito machucado, mas que ele não está sem a cabeça dele, sim que ele está sendo amarrado, puxado por cavalos, porque dizem que na época em que ele foi executado, quando ele saiu da Torre de Londres para ir para o cadafalso, onde ele teve a morte dele, né, infelizmente ocorrida de uma forma tão trágica, dizem que ele foi arrastado por cavalos. Isso não é 100% confirmado, mas alguns historiadores falam que sim. Pouca gente sabe dessa história, que o George possivelmente foi arrastado por cavalos até o local da sua morte, e há então essas pessoas que garantem que ele também passa pelos jardins de Bleakling Hall dessa forma. Mas por que o Thomas Bolena, que era o pai da Ana e do George, por que ele também estaria, né, pagando esse tipo de penitência
após a morte dele, por causa daquele motivo da culpa que muitas pessoas falam que realmente ele tinha. Alguns manuscritos foram encontrados, parece que até mesmo por ele, aonde ele se culpava muito por ter estragado a vida dos filhos, que ele sim era culpado pelo que tinha acontecido, que ele jamais deveria ter oferecido a filha dele para ser primeiramente amante do rei. E também tem aquela história envolvendo a Maria Bolena e até mesmo a mãe delas, a Elizabeth Howard. Então dizem que por esse peso que ele carregava com a morte dos filhos, isso seria uma penitência, digamos assim, que ele teria que pagar durante 1000 anos. Então, depois que o espírito da Ana supostamente desceria dessa carruagem, ele teria que cruzar mais um longo percurso, cruzando 12 pontes. E ele teria que fazer isso, então, para algumas pessoas, né, que são médiums sensitivas, eles dizem que esse espírito provavelmente não vai conseguir se libertar até completar um ciclo de 1000 anos. E também um detalhe envolvendo a família da Ana Bolena que muitas pessoas talvez não saibam. A Elizabeth Howard, ela era tia da Catherine Howard, que se tornou, isso depois da morte da Ana Bolena, depois da morte da Jane Seymour também. A Catherine Howard, ela se tornou a 5ª esposa de Henrique VIII. Ela se casou com ele muito jovem, ela tinha apenas 17 anos e com 18 anos de idade, ela também foi condenada à morte por decapitação a machado, porque ela foi acusada de trair o rei com alguns dos seus súditos, tá? Parece que algumas cartas que ela trocava com esse homem foram encontradas, não dá para provar 100% que isso era verdade, mas dizem que sim, que existem essas cartas em algum local, algum museu, que elas estão lá e que sim, talvez ela poderia ter nutrido algum sentimento, sim, por esse homem. Foi descoberto. Esse homem também teria sido condenado à morte, mas ela implorou para o rei que, por favor, que não fizesse isso com ela, mas nada fez ele mudar de ideia. Ele ficou muito bravo, até porque ela era bem mais nova do que ele, e ele acabou também optando pela morte dela. Então, era a segunda mulher, né, que ele mandou matar, e, de certa forma, ela também era ligada a Ana Bolena, porque elas eram primas. Eu vou passar um pouquinho aqui também de uma história, gente, que não aconteceu em Bleakling Hall, mas sim em Hampton Court, que é um palácio que também é considerado bastante assombrado ali pelo Henrique VIII e pelas suas 6 esposas, tá? Como eu falei para vocês, nós já fizemos um vídeo a respeito disso, não vou me aprofundar. Mas falando da Catherine Howard, teve uma foto que foi tirada em Hampton Court por um motorista, isso em 2015. Esse homem, ele é motorista de uma empresa de turismo e ele resolveu visitar o palácio no momento em que não tinha muitas pessoas, porque ele disse que sempre foi muito fascinado pelo sobrenatural e ele queria muito tirar uma evidência, ele nunca tinha conseguido captar nada. Então ele foi para o salão principal de Hampton Court, tirou uma foto da escadaria, ele disse que não viu nada naquele momento, também não sentiu nada, mas ele aproveitou que não tinha ninguém passando por aquele lugar e ele resolveu fotografar as escadarias. Quando ele fez a revelação da foto, ele percebeu uma imagem muito estranha, eu vou deixar aqui para vocês. Essa foto foi passada por algumas análises, tá, de equipes de caça-fantasmas, de pessoas que trabalham com Photoshop também. Ele sempre deixou essa foto disponibilizada porque ele sabia que não tinha nenhuma manipulação. Poderia ser qualquer coisa, menos uma manipulação de imagem. E ninguém encontrou nada. Só que tem um detalhe, essa moça que está na foto, ela é uma moça loira, parece que ela está usando uma camisola branca, e ela seria bastante parecida com a Catherine Howard, que inclusive foi condenada à morte quando estava nesse castelo. Ela ficou presa no castelo de Hampton Court, no quarto dela, esperando a execução. Então dizem que na galeria desse palácio o espírito dela também é visto. Então o Trevor, que é esse motorista, ele disse que ele conversou com um vigilante que estava ali no dia. E ele falou que não tinha realmente ninguém nessa parte de cima da escada. E parece que nas imagens de segurança, um vulto também esbranquiçado de uma jovem, ali parece que bem parecida com o que saiu na foto, também foi encontrado. Agora, essa filmagem, gente, eu não consegui encontrar em nenhum local da internet. Voltando então a falar de Bleakling Hall, outras situações também muito estranhas aconteceram e isso envolveu um quadro da rainha Elizabeth I. Eu não sei exatamente em que ano que isso aconteceu, mas não faz tanto tempo assim pelo que eu entendi.
O que acontece? Parece que todo ano, ou de cada, sei lá, 6 em 6 meses, os quadros que estão em exposição, eles vão para um local especializado em manutenção de peças antigas para que ele seja limpo da forma adequada, porque é um quadro muito antigo da Rainha Elizabeth I. E assim foi feito. Já era no mês de maio de determinado ano, então esse quadro saiu com essa equipe que já é acostumada a fazer esse trabalho. O Bleakley Hall sempre libera para essa empresa, então eles levaram o quadro para fazer a limpeza. Só que o que acontece? Quando eles estavam retornando para devolver o quadro para o palácio, aconteceu um acidente na estrada, esse carro quebrou e atrasou a entrega do quadro. Segundo o site onde eu pesquisei, esse quadro chegou exatamente às 11h15. Agora eu não sei se é às 11h15 da manhã ou se no caso seria às 23h15 da noite, mas eu acredito que tenha sido à noite, porque eles falaram que já não tinham muitos funcionários ali, que já tinha sido ligado para eles que o quadro precisaria voltar, porque a pessoa encarregada precisava também sair. Eu sei que eles conseguiram arrumar o carro, chegaram então no Palácio de Bleakley Hall. Só que assim, quando essa empresa chega para fazer essas devoluções, alguém responsável pelo local precisa assinar um documento. Quando eles chegaram, havia uma mulher com um vestido verde, um vestido de veludo de época, e ela disse que ela poderia assinar o quadro, que ela era responsável especialmente por aquele quadro. Eles não acharam muito estranha a situação, porque é um local onde muitas vezes os funcionários eles se vestem de roupas de época para que eles possam fazer aqueles tours guiados por dentro do palácio. Então eles não estranharam. Essa moça assinou o quadro e eles levaram ele então para o andar de cima. Quando chegou no andar de cima, o coordenador do palácio então fez a vistoria, viu que o quadro estava tudo certo, enfim, colocou ele na parede novamente e pediu então para que aquele formulário, né, fosse entregue para ele, para que ele assinasse. Então os meninos da entrega falaram, olha, não precisa, porque uma moça já fez essa assinatura, já deixou a assinatura dela. Os funcionários que estavam no andar de cima perguntaram como é que era essa moça, eles falaram, descreveram que era uma mulher muito clara, de cabelo escuro, com um vestido de veludo verde. Eles já olharam entre eles porque já sabiam que poderia ter sido sim uma visão da Ana Bolena. Só que até então ela assinar um documento era a primeira vez. Então eles pediram rapidamente para ver a assinatura dela e a assinatura havia desaparecido. Esses dois entregadores ficaram muito assustados, tá? Falaram depois que não voltariam mais ali, porque eles têm certeza que eles falaram com essa moça. Esse coordenador pegou um quadro da Ana Bolena, que curiosamente, ou não, já que ela gostava de roupa verde, ela estava usando um traje de veludo verde. Eles perguntaram, dizem que os homens ficaram assim muito pálidos mesmo, tiveram até que ser ali atendidos ali com um copo de água, ficaram muito nervosos, acharam que era uma brincadeira, que era uma pegadinha que o palácio estava fazendo, e eles falaram que não era a primeira vez que pessoas foram ali dizendo que a Ana Bolena fez a recepção de alguma peça, principalmente quando era o quadro da Elizabeth I, que era filha dela. Outra história também relacionada a Bleakley Hall é a respeito de um mordomo, tá? Isso teria acontecido alguns anos atrás. Esse mordomo, hoje, pelo que eu entendi, ele não trabalha mais no palácio, já é aposentado, mas era uma história que ele sempre contava. Ele disse que um dia ele estava fazendo ali um trabalho extra num período da noite, porque ele também auxiliava nesses tours, né, que eles fazem. Também existem tours fantasmas por ali, tá, gente? Então, para quem gosta desse assunto, assim como nós, também é um serviço que é oferecido. Então, ele ficou até mais tarde nesse dia, só que ele estava fazendo uma vistoria na biblioteca. Ele disse que já tinha escutado alguns barulhos ali dentro e foi verificar se de repente não era algum visitante que tinha se escapado do grupo que estava visitando uma outra ala do local, mas ele disse que não, só que de repente uma mulher teria passado, assim, ele viu um vulto, né, meio que de lado, e ele foi então até um canto da biblioteca e ele viu uma mulher em pé lendo um livro. Essa mulher estava com uma roupa até então nada moderna, uma roupa também antiga, e ele se aproximou perguntando quem era, ela não respondeu. Quando ele chegou bem próximo dela, ela olhou para ele, fez um gesto assim de um leve sorriso e simplesmente desapareceu. E ele disse que reconheceu essa mulher como sendo Ana Bolena.
Ele foi até esse suporte onde ela estava lendo o livro e ali ele teve uma grande surpresa. Esse livro era um livro de pinturas de Holbein e estava aberto na página em que uma gravura mostrava a imagem de Ana Bolena. Ele disse que nunca mais viu essa mulher ali dentro, mas ele ficou bastante emocionado porque ele teve certeza que o espírito dela ainda estava vagando por aquele lugar. Bleakling Hall também é assombrado por Sir John Falstaff, o cavaleiro do século XV que foi o primeiro proprietário do lugar. Muitas pessoas falaram que já viram um homem de armadura andando pelos corredores, mas é aquela história que sempre acontece nos palácios e nos castelos escoceses, ingleses, enfim. Eles acreditam, muitas dessas pessoas acreditam que são atores que estão fazendo algum tipo de apresentação. Só que há quem garanta que quando chegaram perto desse homem para tentar tirar uma fotografia, achando que era um ator, esse homem simplesmente desaparece. Tem pessoas que já garantiram que ele transpassou a parede e que ali sim eles tiveram certeza que não era um ator e que possivelmente era o espírito do Sir John, já que tem algumas gravuras, algumas pinturas dele daquela época que seriam bastante semelhantes à imagem já vista dele. Dizem que esse homem até hoje, esse espírito, vaga entre os corredores e também pelos jardins, porque era uma propriedade que ele gostava muito, ele só saiu de lá na sua morte, isso antes de 1500. Uma outra aparição também que é bastante comentada, mas ninguém sabe quem é essa mulher, mas de todas elas, tá? Sem ser aquela que a Ana Bolena sai da carruagem sem a cabeça, mas há quem diga ainda que essa aparição ainda ganha no quesito assustadora, porque dizem que é uma mulher com os cabelos soltos, uma pessoa já de bastante idade, que ela não tem uma aparência muito agradável, cabelo bem grisalho, com roupas esfarrapadas. Há quem diga que essa mulher já foi vista andando nas paredes, tá, gente? Não é andando pelas paredes, e sim que ela anda de lado nas paredes e também ela andaria no teto do palácio. Ela é, associada a alguma possível bruxa, mas ninguém tem certeza de quem ela é, e os vigilantes que fazem a ronda noturna dentro do palácio, porque tem a ronda externa, mas também tem a ronda interna, porque é um local que tem muitos objetos valiosos. Já foi alvo, sim, de tentativa de roubos inúmeras vezes, então é preciso que tenha uma vigilância armada dentro desse local. Então, esses homens que trabalham à noite falam que eles fazem ali um rodízio, tá? Com a empresa que eles trabalham, porque eles não gostam de ficar ali muito tempo. E nenhum deles gosta de passar mais do que 2, 3 dias no mesmo local, porque dizem que toda noite muitos barulhos acontecem, que a imagem dessa senhora de cabelo grisalho atormenta bastante eles, e que no dia 19 de maio, aquele que acredita, que tem curiosidade, gosta de ir para esse local, para tentar ver o espírito da Ana Bolena, mas aquele que tem medo já fala que não vai mesmo, pede para trocar o turno dele com outro colega, porque dizem que realmente pessoas costumam ver com muita frequência esse tipo de fenômeno. Então, assim, gente, é uma história muito antiga envolvendo a Ana Bolena, há muitos mistérios, há muitos pormenores. Ela foi morta assim de uma forma muito cruel, deixando uma filha muito pequena para cuidar. Então, para quem acredita no lado espiritual, sabe que às vezes o perdão verdadeiro pode demorar milênios para acontecer. Então, eu não duvido que de alguma forma o espírito dela ainda apareça pelos locais aonde ela frequentava, onde ela teria nascido, onde ela morreu. São histórias que talvez a gente um dia vai poder compreender melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui para mim também nos seus comentários algumas sugestões para novos temas, tá? Eu sei que vocês pedem bastante aqui assuntos sobrenaturais referente à época medieval. Então, se tiver também um outro tipo de assunto, deixa aqui para mim nos comentários, deixa o like, se inscrevam no canal, pessoal. Não esquece de compartilhar com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!